Olá, eu sou Rosângela Cruz. Hoje quero convidar você a refletir sobre uma pergunta que acompanha a humanidade há milhares de anos. Para que estamos vivendo? Talvez a resposta pareça óbvia. Para sermos felizes. Desde cedo aprendemos que uma vida bem-sucedida é aquela em que existe mais prazer do que sofrimento, mais conforto do que dificuldades, mais conquistas do que perdas. Trabalhamos para viver melhor. Acumulamos bens para nos sentirmos seguros. Buscamos experiências que prometem satisfação e, quase sem perceber, passamos a acreditar que a felicidade é o verdadeiro destino da existência. Mas, e se estivermos fazendo a pergunta errada? Há mais de 200 anos, Immanuel Kant propôs uma ideia que continua desafiando a maneira como enxergamos a vida. Segundo ele, talvez o nosso verdadeiro destino não seja simplesmente viver bem, talvez seja viver corretamente. Pense por um instante: o prazer dura para sempre? Não. O conforto permanece intacto durante toda a vida? Também não. A riqueza pode desaparecer, a saúde pode mudar, a felicidade oscila conforme as circunstâncias. Se tudo aquilo que chamamos de felicidade depende de fatores que não controlamos, será que faz sentido construir toda a existência sobre algo tão instável? Kant acredita que não. Para ele, prazer, conforto, riqueza e felicidade são bens desejáveis, mas nenhum deles explica por que existimos. Nosso verdadeiro destino é outro. Fomos chamados para desenvolver uma vontade capaz de agir moralmente. Isso muda completamente o centro da vida. A pergunta deixa de ser: o que vai me fazer feliz? E passa a ser: o que é o correto a fazer? Essa mudança parece pequena, mas transforma toda a ética, porque existirão momentos em que fazer o certo custará caro. Haverá ocasiões em que a honestidade fará você perder dinheiro, a justiça fará você perder oportunidades, a fidelidade exigirá renúncias, a verdade poderá custar a aprovação das pessoas. Em muitos momentos, agir moralmente poderá até diminuir a felicidade imediata, e é justamente aí que Kant enxerga a verdadeira grandeza humana. Não somos livres porque fazemos tudo aquilo que desejamos. Somos livres quando conseguimos dizer não àquilo que nos beneficia, mas contradiz aquilo que reconhecemos como justo. A verdadeira liberdade não consiste em seguir os desejos, consiste em permanecer fiel aos princípios. Essa talvez seja uma das ideias mais difíceis de aceitar no mundo em que vivemos. Somos constantemente incentivados a buscar sucesso, conforto e realização pessoal. Mas basta olhar para a história. As pessoas mais admiradas da humanidade nem sempre foram as mais felizes, nem as mais ricas, nem as que viveram com maior conforto. Muitas enfrentaram perseguições, perdas, solidão, sacrifícios, e ainda assim permaneceram fiéis aos seus princípios. O que as tornou memoráveis não foi a facilidade de suas vidas, foi a firmeza do seu caráter. É justamente isso que Kant deseja nos mostrar. A dignidade humana não nasce das circunstâncias, ela nasce das escolhas. Enquanto a felicidade depende, muitas vezes, daquilo que nos acontece, a moralidade depende daquilo que decidimos fazer diante daquilo que nos acontece. É por isso que o verdadeiro valor de uma vida não pode ser medido apenas pelas alegrias acumuladas, mas pelo caráter construído ao longo do caminho. Voltemos então à pergunta que iniciou esta reflexão: para que estamos vivendo? Talvez a resposta não esteja na quantidade de prazeres que experimentamos, nem no conforto que conquistamos, nem na riqueza que acumulamos. Talvez o verdadeiro destino do ser humano seja algo muito mais profundo: tornar-se alguém capaz de permanecer fiel ao bem, mesmo quando o caminho mais fácil aponta na direção contrária. Porque o prazer pode seduzir, a riqueza pode desaparecer, a felicidade pode oscilar, mas existe algo que nenhuma circunstância é capaz de destruir: uma consciência que permaneceu fiel ao dever.
E talvez seja justamente essa a maior herança que podemos deixar ao mundo. Não apenas uma vida confortável, mas uma vida íntegra, porque no fim, talvez não sejamos lembrados pelas alegrias que acumulamos, mas pelas escolhas que fizemos quando foi preciso decidir entre o que era conveniente e o que era certo. Eu sou Rosângela Cruz. Muito obrigada por caminhar comigo por mais esta reflexão inspirada em Immanuel Kant. Se este vídeo fez você olhar para a vida por uma nova perspectiva, compartilhe-o com alguém que também acredita que a filosofia não existe apenas para ser estudada. Ela existe para transformar a maneira como pensamos, escolhemos e vivemos. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!